Bom dia, gente. Bem-vindos a mais um Clube do TI. Eu me chamo Juliana Domingues, eu sou enfermeira clínica e laser terapeuta aqui da UTI Cardioped Brasil, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os princípios da laser terapia, entender o que é a laser terapia e o que a gente faz aqui na UTI Cardio. Então, as nossas laser terapeutas são a Amanda, a Ana Caroline, a Bianca e eu, que somos enfermeiras e laser terapeutas da UTI Cardioped Brasil. Então, o que é a laser terapia? A laser terapia, ela é um método de tratamento que utiliza duas fontes de luz, a vermelha e a infravermelha, que vai formar um mecanismo bioquímico no nosso corpo, estimulando células específicas, que são os cromóforos, a promover a fotobiomodulação, acelerando o processo de cicatrização, levando à regeneração celular e promovendo a analgesia para aquele organismo, e modulando qualquer inflamação que tenha lá, gerando, portanto, efeitos antimicrobianos, bactericida, fungicida e antiviral também. Então, para que o laser funcione, algo tem que estar errado no nosso corpo. A gente precisa estar doente. Porque se a gente estiver bem, o laser vai entrar no nosso corpo e vai sair. Ele não vai ter efeito. Então, para que ele tenha efeito, algo tem que estar errado para gerar uma resposta bioquímica. Então, a laser terapia, ela é uma radiação não ionizante, monocromática, coerente e colimável. O que isso quer dizer? O laser ele não causa câncer, não causa mutações genéticas nas células. A luz ela sai no mesmo ritmo e na mesma direção, e é uma luz que pode ser ajustada. Se eu quiser que ela seja pontual, ela vai ser pontual. E se eu quiser que ela seja para o corpo todo, ela vai ser para o corpo todo. Então, esse daqui, para quem não conhece, é o nosso aparelho de laser que a gente tem aqui na UTI. É um aparelho da MMO, mas tem da DMC, tem outras marcas também, tá? Então, os tipos de ondas e suas funções. O nosso aparelho, ele tem quatro funções. Ele tem duas luzes, a vermelha e a infravermelha. Ele tem a terapia fotodinâmica, que é o PDT, e tem a ilibiterapia. E eu vou explicar um pouquinho cada um mais para frente. Então, a onda vermelha, ela atinge a mitocôndria das células e promove o aumento de ATP, que é adenosina trifosfato, que traz energia para as nossas células, fazendo a regeneração celular. A gente utiliza mais a onda vermelha para tecidos superficiais da pele, mais para dermatite, assadura, para alguns tipos de ferida também. Já a onda infravermelha, ela tem ação na membrana plasmática das células e vai desencadear um aumento da permeabilidade celular, trazendo como respostas a analgesia e modulando qualquer inflamação que o nosso corpo tenha. A gente usa a onda infravermelha para tecidos mais profundos, órgão, músculo, tá? Agora um pouquinho sobre a ilibiterapia. A ilibiterapia, ela vai irradiar o nosso corpo de maneira sistêmica. Então, toda a nossa circulação. Que jeito? A gente vai colocar essa pulseirinha, que está mostrando aí na imagem, em uma artéria. Pode ser a pediosa, pode ser a artéria radial, depende. Em adultos, a gente costuma usar mais na radial, e em crianças, bebês, a gente usa a pediosa, que é no pezinho, tá? Então, ela vai aumentar uma produção de uma enzima oxidante que chama superóxido desmutase, que vai neutralizar os radicais livres. Quando o nosso corpo ele fica doente, a gente produz muito radical livre. E para a gente ficar bem, a gente tem que neutralizar. Por isso que a gente toma os remédios. Então, a função do ILIB é essa, neutralizar os radicais livres para a gente ficar bem. Então, eu trouxe só essa imagem para a gente ilustrar como é que é. É a mesma coisa que a gente tem aqui na UTI, tem essa pulseirinha e é o mesmo aparelho, tá? Ainda continuando na inibiterapia, ela atua também no sistema imune do nosso corpo. Então, estimula células boas, como os linfócitos, macrófagos e células naturais de killer, para combater esses radicais livres que estão espalhados no nosso organismo. Então, vai promover toda uma limpeza e uma blindagem do nosso organismo, certo? E aumenta também a circulação sanguínea através da vasodilatação daqueles vasos sanguíneos, permitindo maior permeabilidade vascular, modulando a inflamação e liberando endorfinas, como dopamina, serotonina, que vai trazer analgesia e sensação de bem-estar para aquele paciente. Terapia fotodinâmica, o nosso PDT, que a gente fala. Para que o PDT aconteça, a gente fala que a gente tem que ter uma tríade que vai gerar uma resposta bioquímica no nosso corpo. Então, a tríade é a luz, que no caso é o laser que a gente utiliza, um fotossensibilizador, que a gente utiliza o azul de metileno, e tem que ser na composição de 0,01% para 30 ml de água destilada ou 0,005% para 30 ml de água destilada. E o oxigênio que já está no meio ambiente, né? E com isso a gente tem a capacidade de promover uma reação fotoquímica, liberando uma molécula reativa de oxigênio, que a gente chama de ROS, na qual tem a capacidade de penetrar no interior das células e causar um estresse oxidativo que a gente fala, destruindo seletivamente células-alvo específicas, que são células ruins no nosso corpo. Por exemplo, biofilme, vírus, bactérias.
Então, quando que a gente vai utilizar a técnica PDT? Quando tem uma ferida infectada. Tá saindo secreção, tá saindo pus, então é ali que a gente vai usar. Uma ferida crônica de muito tempo tem presença de biofilme. Então, é quando a gente vai utilizar a técnica PDT. Então, eu coloquei aqui só um exemplo, né, que é o laser, que é a tríade, o azul de metileno e o O2. Continuando a falar. Então, como que a gente vai fazer essa PDT? Então, a gente vai pegar o azul de metileno, aplicar no local da ferida e deixar agir por 5, 10 minutos. E aí, a gente vai pegar o laser e vai vir passando o laser em cima daquele azul de metileno. Ele vai pigmentar na pele do paciente mesmo. Então, aí, a gente vai concentrar nas células afetadas. Esse laser vai absorver nas células alvos, né? E exposto à luz vai causar aquele dano oxidativo que eu falei. E causar nas estruturas celulares, levando à morte. Vai ser a morte por apoptose ou por necrose dessas células-alvo específicas. São fungos, as bactérias, o biofilme. E também vai conseguir estimular a resposta imune contra células tratadas, recrutando células que irão contribuir para a eficácia do tratamento. Aqui eu coloquei um exemplo de azul de metileno. Ele pode ser em gel, pode ser em líquido, tem vários no mercado. A gente pode mandar manipular também, se a gente quiser, tá? Agora um pouquinho sobre os mitos sobre a laser terapia. O laser dói? Todo mundo pergunta se o laser dói, mas não dói, gente. É bem diferente do laser da depilação. Acho que todo mundo faz aquela comparação, né? Então o laser não causa nenhuma dor, muito pelo contrário. Ele tem função analgésica, né? Ele libera endorfinas no nosso corpo, que é serotonina, dopamina. Causa queimaduras ou manchas na pele? Não, também não causa nenhuma queimadura nem manchas, muito pelo contrário. A gente usa para o tratamento de queimaduras e para o tratamento de manchas também. Causa câncer? Também muitas mãezinhas perguntam na hora que a gente vai fazer o laser se causa câncer. Mas é uma radiação não ionizante, então ele não tem, é um laser de baixa potência, ele não tem essa capacidade de causar mutação genética nas células. O único cuidado que a gente pede é a utilização do óculos de proteção, tanto para a gente que está aplicando, quanto para o paciente. Porque o nosso olho ele tem atração pela luz do laser. Então pode acabar lesionando a nossa retina. Contraindicações. Quando que a gente não utiliza o laser? Em pacientes oncológicos, porém já vem trazendo vários estudos referindo benefícios sobre a laser terapia no controle de sinais e sintomas, principalmente em pacientes que fazem quimioterapia e radioterapia. Quem faz a quimio acaba desenvolvendo muitas vezes a mucosite, que são lesões dentro da boca do paciente, né? E isso impede que ele coma, né? Se alimenta. Fazendo o laser, com uma sessão a gente já consegue trazer ele para se alimentar novamente, né? Ele já é possível ele se alimentar. Porém, há poucos estudos ainda em relação ao câncer ativo, né? Então a gente não pode estimular quando o câncer está ativo, exatamente, porque pode estimular as células cancerígenas também. Em pacientes epiléticos também a gente não faz laser terapia, porque a gente está fazendo uma estimulação cerebral também das células e aumenta o risco de convulsões desse paciente também. Em pacientes com marca-passo, a gente não pode fazer o laser aonde o marca-passo está alojado, porque a gente pode desregular o marca-passo também, tá bom? E uma outra contraindicação que não está aqui, mas a gente também não faz, é em gestantes, porque a gente também pode estimular o parto prematuro do bebê. Agora falando um pouquinho sobre a atuação da laser terapia na Cardioped Brasil. A gente utiliza bastante aqui a fotobiomodulação, que é a utilização daquelas duas luzes, a vermelha e a infravermelha, que vai fazer o processo de cicatrização, e estimulando a produção da adenosina trifosfato, que é a ATP, trazendo energia para o nosso corpo, resultando na liberação do fator de crescimento epidérmico pelos macrófagos, através da proliferação de queratinócitos e células epiteliais também. Isso vai fazer com que ocorra uma neovascularização daquele local da ferida, suprindo adequadamente o tecido, como também possui uma ação biomoduladora. O que isso quer dizer? Então, a gente vai fazer a cicatrização da ferida de maneira rápida e modular qualquer inflamação que tenha ali naquela ferida, diminuindo a inflamação, tá bom? Então, aqui os nossos dados, né, que a gente começou a atuar na cardio em 2024, de agosto a dezembro. Então, a gente tratou 66 crianças em 2024 e no ano de 2025, de janeiro a fevereiro, foram 17 crianças. 18 dessas crianças a gente tratou para dermatite, 20 para deiscência de dreno, 2 por lesão por pressão na sacral e occipital, e eu quero fazer um adendo aqui em relação às LPPs, né? A gente sabe que a LPP é causada por lesão por pressão, o próprio nome já diz, né? Ela é causada por uma pressão. O paciente, ele ficou em determinada posição por muito tempo, né? Então, a gente tem que ter uma noção de prevenir as LPPs.
Aqui na UTI Card, a gente sabe que as nossas crianças elas são muito graves e é necessário fazer a mudança de decúbito, né? A cada 2 horas, rodiziar o oxímetro, a fim de evitar essas lesões por pressão. E quando eu falo mudança de decúbito, eu falo lateralizar a criança, né? A gente tem que fazer isso para prevenir essas lesões por pressão. Certo? 42 de deiscência de ferida operatória external e infraescapular. É o que a nossa maioria, né, que a gente trata em relação ao laser de deiscência de ferida operatória. Em relação às cirurgias mais comuns, né, para risco aumentado de deiscência, são Fontan, Glenn, defeito do septo, Blaylock, e a ortoplastia, comunicação interatrial e comunicação interventricular. Tem uma gama muito grande, né, mas essa que a gente mais viu. Em relação às coberturas mais utilizadas em relação às deiscências, né, de ferida operatória, a gente utiliza bastante o hidrogel, o Sobert, o alginato de cálcio. E para as dermatites, que são as assaduras, a gente utiliza bastante cetrilan, azicério, cera de abelha e o banho de permanganato. Porém, a gente tem preferido mais a cera de abelha, porque o cetrilan ele cria uma camada e na hora de tirar, machuca ainda mais aquele bebê, tá bom? Em relação aos antibióticos, os mais utilizados são o meropenem, a vancomicina, o tazocin, a teicoplamina, o Bactrim, a micacina e fluconazol. Em relação à ampliação do uso de antibióticos, depende muito dos exames laboratoriais, né? Então, o doutor vai sempre estar olhando os exames, né? E se for necessário, ele vai ampliar o antibiótico para 14, 21 dias, o quanto ele achar melhor, né? Em relação aqui, né, no ano de 2024 e 2025, então no total foram 83 crianças que a gente acompanhou. 30 a gente conseguiu, né, resolver os casos, então a gente deu alta para eles da laser terapia. 36 pacientes tiveram alta para a origem, então foram embora para a cidade de origem, então a gente infelizmente não consegue dar seguimento no tratamento. E 17 ainda estão em acompanhamento com a laser terapia. Em relação às dermatites, que são as assaduras, a gente viu que no máximo 3 a 4 sessões para a gente dar alta para aquele paciente. E em pacientes mais crônicos, a gente viu que demora um pouco mais, né? Que é uma ferida que demora mais para fechar. Então, variou de 12 a 25 sessões. Umas 6 semanas isso vai. Porque a gente faz o laser a cada 48 horas, né? Então, aí demora um pouquinho mais. Então, aqui a gente trouxe alguns dos nossos resultados, né? Aqui tem uma deiscência de ferida operatória, como a gente pode ver. E aí a gente faz toda uma medição, né? Para a gente acompanhar como que está evoluindo essa ferida. Então, a gente vê uma boa cicatrização na segunda foto, né? Aqui mais uma deiscência de ferida operatória, antes e depois da laser terapia. Aqui mais uma completamente fechada, né, que a gente pode ver. E a gente tem que pensar que não é somente o laser, né? O laser sozinho ele não traz resultado. Então aqui tem uma boa cobertura por trás, tá? Que produto que tá usando. A gente tem que pensar, essa criança ela tá em dieta zero ou ela tá com uma nutrição? Porque isso também vai ajudar na cicatrização, certo? Ela também tá com antibiótico ou ela tá sem antibiótico? Porque tudo ajuda na cicatrização, tá? Aqui outra deiscência de ferida operatória, external, somente na porção superior. Aqui uma dermatite, né, uma assadura. Aqui uma assadura também. Aqui outra com perda de tecido, né? A gente pode ver que tem a perda de tecido. E aqui, por exemplo, nas assaduras, a gente tem que ver essa criança, ela tá, como que tá a flora intestinal dela? Tá com antibiótico, tá trazendo diarreia? Porque a gente também tem que pensar em tudo isso. Porque não basta só ir lá e aplicar o laser, porque não vai trazer resultado assim. A gente tem que pensar todo um globo, né? No todo. Aqui uma deiscência de dreno. Aqui outra deiscência de dreno e a gente pode ver que está saindo secreção. Nesse caso aqui, a gente poderia aplicar a técnica PDT, que é o azul de metileno. Aplica o azul de metileno, deixa agir por uns minutos e depois a gente vem com o laser e faz. Aqui outra deiscência de dreno, já totalmente cicatrizada. E aqui a nossa equipe de laser terapeutas da Cardioped Brasil, que sem elas não seria possível todos esse resultado. Então eu quero deixar meu agradecimento para elas também, para Ana Caroline, que é do turno da noite, para Amanda, que é do turno da manhã, para Bianca, que acabou de entrar, que também é do turno da manhã, e eu. Aqui as nossas referências e aqui o meu muito obrigada.